O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Aos Romanos 14, 17. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. A gente continua absorvendo das verdades bíblicas sobre a humanidade e divindade do Senhor Jesus Cristo. É impressionante sabermos desta verdade aqui. Aliás, isto é fundamental para a nossa fé. Precisamos olhar sempre a superioridade de Jesus em relação aos profetas, em relação aos apóstolos, em relação até mesmo aos anjos. Pois, quando lemos Hebreus capítulo 1, nós ficamos encantados, porque logo após o registro de tantos atributos, tantos direitos do Filho Jesus Cristo, aí então vem aquela declaração máxima no verso 5, que, tendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E logo em seguida vem a expressão, tendo feito, ou seja, tendo um feito mais excelente de que os anjos. Ele herdou o mais excelente nome. Porque a qual dos anjos Deus disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Bem, nós já aprendemos nos vídeos anteriores que a designação filho, quando ela está com letra maiúscula, isto é, F maiúsculo, difere de filho no sentido comum, com letra minúscula. Então, aí passa-se filho a figurar como um substantivo próprio, como figurando como um nome, ou o nome. Foi isto que Deus disse em relação ao filho: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vem então a velha pergunta. Aliás, aquela pergunta que desde o primeiro século, aliás, mais propriamente no segundo século, o Filho, ele é Deus
ou não é Deus. Aí, então, os opositores, quando a gente responde, o Filho é Deus. Os opositores, ou aqueles que não têm a revelação, ou não tiveram a revelação, eles afirmam. Então, existe dois deuses. Não. É aqui que nós temos que ser criteriosos. Jesus é o Deus manifestado em carne. Na realidade, são duas pessoas, o Pai e o Filho. São, sim, duas pessoas, mas não são duas divindades. Não quer dizer são dois deuses, pois Jesus é a manifestação do próprio Deus. Deus que não tem forma, Deus que é Espírito. Então, ele, o Pai, ele se manifestou em carne. Isto não é uma teoria como alguém acusa aqueles que assim ensinam. É uma verdade explícita nas Escrituras. Notem que no verso 5 deste mesmo texto diz que Jesus subsistiu em forma de Deus. Quer dizer, ele se manteve como Deus, apesar de ter recebido também o título, ele é descrito como homem. Note, 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Note a clareza. Jesus Cristo, homem. Mas será que Paulo está negando a divindade de Jesus Cristo? Pois ele diz que há um só Deus. Aí então ele mostra que entre Deus e os homens existe um mediador. E este mediador é Jesus Cristo. E ele qualifica Jesus Cristo como homem. Mas é aquilo que já falamos. É a manifestação de Deus, do Deus Pai, até porque não existe Deus Filho. A manifestação do Deus Pai como Filho na carne, como homem. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Colossenses, aliás, João 1,14, unindo-se a Colossenses, capítulo 1, verso 15, está escrito que Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha que clareza! Colossenses 1:15. Depois
Hebreus capítulo 1, no verso 3, está escrito que Jesus é o resplendor da glória, é a imagem exata de Deus. São verdades claras, verdades absolutas que, ao mesmo tempo que mostram a unicidade de Deus, mostra a divindade de Jesus e mostra a sua humanidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.